Você quer migrar a sua carreira para finalmente conseguir trabalhar com jogos, que é o seu sonho? Então esse vídeo é para você. Fala galera, eu sou o Unity E eu sou o Gamarra. e nesse vídeo a gente vai explicar pra vocês como vocês conseguem migrar de área. Eu, por exemplo, vou contar a minha história porque eu não comecei com games, acredite se quiser. E Eu acredito. tá vendo? É muito comum as pessoas trabalharem em profissões mais comuns, só que essas profissões acabam tendo as mesmas características que se você trabalhasse com jogos. Por exemplo, se você trabalha com publicidade, com 3D, por exemplo, o que você faz ali, você tem as mesmas competências de quem faz 3D para jogos. Se você trabalha com animação 2D, é muito parecido com o que você faria em animação 2D para jogos. Se você trabalha, por exemplo, como programador de sistemas, é muito parecido, talvez nem tanto, o Unity vai falar melhor. Mas você tem competência para trabalhar com jogos. Você só precisa migrar essa área e você vai ter grandes vantagens. Tipo uma pessoa que está começando do zero, porque você já vai ter um grande conhecimento em algumas coisas. E muita gente quer fazer essa migração de carreira. Já trabalha com publicidade, já trabalha com sistemas e quer começar a trabalhar com jogos. Então hoje a gente vai passar aqui algumas dicas. Eu trabalho com jogos na parte de arte, o Unity trabalha com jogos na parte de programação, então a gente vai abordar esses dois mundos para vocês. Bom, então eu vou começar falando da minha parte, da minha experiência. Eu comecei, na verdade, eu fiz produção audiovisual na faculdade, minha primeira faculdade. E depois eu vi que não era bem o que eu queria, não financeiramente, pelo menos. E aí eu fui para a segunda opção, que era programação. E aí eu quis fazer ciência da computação. E aí eu me inscrevi e fiz o vestibular para ciência da computação. E não fechou turma, então o coordenador me ligou e me deu as opções de ou esperar abrir turma no próximo semestre ou ir para sistemas de informação. E como eu já tinha feito uma faculdade, eu ia perder mais tempo ainda, eu optei por ir para sistemas. Não muito feliz, mas fui. Também eram 4 anos. E aí, no final do segundo ano da faculdade, eu descobri a Unity. E porque assim, eu sempre gostei de jogos, amava jogar desde os 5 anos de idade, mas eu nunca tive exatamente o sonho de fazer jogos porque eu achava que era um sonho distante. Então eu nunca pensei nisso, na verdade. Aí quando eu descobri a Unity, que é a engine que faz games, eu falei, opa, isso aqui não parece tão difícil. Eu já sabia programar C Sharp, que eu aprendi no primeiro ano da faculdade já um pouco. E, inclusive, para vocês, muita coisa que vocês vão ver na faculdade você não vai usar e muita coisa que você vai usar você não aprendeu lá. Então, o C Sharp eu aprendi por conta própria, porque o professor estava ensinando a programação em outra linguagem. E eu, como gostava muito da Microsoft, comecei a ver a parte de C Sharp, que era da Microsoft. Então eu já comecei aí tendo essa vantagem de estudar por conta própria e tal. E aí consegui aplicar os conceitos de programação, porque assim, se você aprende a lógica, você migra para qualquer linguagem. Uma é mais fácil que a outra é mais difícil, mas você migra. Porque a lógica é muito parecida. Então esse que é o importante, aprenda a lógica de programação, caso você vá seguir carreira de programação. Então eu descobri a Unity e comecei a brincar. Comecei a querer fazer meus próprios jogos, eu sempre adorava fazer labirintos. Eu lembro que na escola eu desenhava labirintos e cada página da minha agenda era um labirinto diferente. Aí a galera tinha que ir com o dedo assim, e era divertido. E eu falei, então meu primeiro jogo vai ser um desse. E eu fui fazendo, tanto que eu demorei acho que uns 2, 3 anos para fazer um jogo de 9 fases, porque eu ia fazendo no meu tempo livre, eu tinha que estudar para faculdade também, mas eu fui aprendendo a Unity e tudo mais e aplicando C Sharp. E meu primeiro emprego foi em 2011 como programador de sistemas, numa empresa que fazia sistemas para academia. E aí lá em 2014 eu também fui para outro emprego que eram sistemas, ou seja, eu fiquei aí basicamente 3 anos fazendo sistemas, 4 aliás, até que nessa empresa, na segunda empresa que eu fazia sistemas, surgiu a oportunidade de fazer um aplicativo que eram minigames e histórias para criança. E aí eu tive a liberdade de escolher como eu queria fazer e aí eu optei pela Unity. Então foi a primeira vez que eu pude trabalhar no meu emprego full time com a Unity. Então eu amei esse projeto, eu fiquei 6 meses maravilhado, porque eu podia realmente trabalhar com a Unity. E aí eu percebi que eu não queria fazer outra coisa, eu estava fazendo sistemas porque era o meu começo, mas não era o que eu queria mais. Depois que eu descobri que eu podia fazer games, eu queria fazer games. Eu só fui trabalhar com sistemas por necessidade, porque eu precisava começar de alguma maneira. E isso foi muito bom pra mim depois, porque eu tive um background diferenciado de quem começa fazendo jogos direto. Porque eu lembro quando eu estava no último ano da faculdade, surgiu o curso de jogos digitais lá. Eu falei,
eu não vou fazer a terceira, já é um exagero. Eu não preciso, na verdade, da faculdade para fazer games. Eu já sei a parte da programação, eu vou aplicar isso para jogos. Tudo que eu aprendi, na verdade, de programação para jogos, eu aprendi sozinho, entendeu? Eu peguei a base da faculdade e apliquei. E eu peguei um freela também, no final de 2014, e eu fiquei um ano nesse freela. Primeiro jogo profissional que eu trabalhei. Então, por mais que eram poucas horas por semana, já foi uma experiência profissional de verdade, né? Porque é diferente de você fazer seus próprios jogos. Mas eu consegui aos poucos migrar para games. Então eu fiz esse projeto, aí depois eu tive que voltar a fazer outros projetos de sistemas. E aí já não tinha mais aquele tesão de fazer as coisas e tal, porque eu queria ir para jogos. Até que eu recebi uma oportunidade no final de 2016 para trabalhar numa empresa que eu só ia fazer games. E a partir daí que minha carreira com games que virou dia a dia. E eu abria todo dia a Unity. De lá para cá foi indo, até que hoje eu trabalho numa empresa internacional, também faço games. Ou seja, eu consegui migrar de sistemas, que é o que eu comecei, para a área de jogos. Então, não tenha problema se você é programador de alguma coisa e quer mudar para games, porque você já está a metade do caminho. O que me ajudou foi ter o portfólio, que é o que a gente sempre fala aqui. Mesmo que você não trabalhe, se você começa a fazer seus próprios projetos, pega um freela aqui, outro ali, ou faça seus próprios jogos, mas crie seu portfólio, porque daí você vai ter material para mostrar. E aí eles vão ver que você já sabe fazer alguma coisa. Porque se você tem anos de experiência programando sistemas, mais o portfólio de games, já conta bastante. Então não é só porque você não trabalhou profissionalmente com games que eles não vão te chamar. Se você tem um portfólio que você mostra que você já sabe fazer as coisas em games, você só não teve a oportunidade, vale também. Porque programar C# para sistemas e programar C# para jogos muda umas coisinhas, né? O conceito é diferente. Mas a lógica da programação é a mesma. A base é a mesma. Você vai conseguir aproveitar tudo isso. Mesmo que você não programe C#, você programa, sei lá, Java, C++, para você fazer jogos, você não precisa, na verdade, ir só para Unity. Se for para Unreal, é C++. E tem outras engines também, enfim. O ponto é, se você já é programador, é muito fácil migrar para jogos. É só você começar a estudar, tem muito tutorial. O próprio site da Unreal, da Unity, tem muita coisa. E vale muito a pena, porque é uma coisa que você sente mais prazer no dia a dia. Claro, é um trabalho, vai ter dia que você vai estar de saco cheio, mas assim como todos. Só que é muito gratificante você ver o resultado final. Coisa que um sistema, eu não via nenhuma gratificação quando eu terminava. Eu sentia zero orgulho, assim. Quando eu vejo uma pessoa jogar um jogo que eu fiz e ver o feedback, é muito gostoso. Pra mim, realmente, era o que eu tinha que fazer, era fazer games. Eu só não consegui começar a carreira com games. E, quase esqueci de falar, contou muito ponto pra mim ter vindo da carreira de sistemas, porque eu aprendi coisas fazendo sistemas que você não aprende necessariamente fazendo jogos, mas tem empresas que precisam daquela parte. Então essa galera que faz a faculdade de jogos digitais ou que só aprendeu a fazer jogos, eles têm mais dificuldade em entender o conceito por trás do que está acontecendo na linguagem, na programação ali, e coisas mais complexas, tipo conectar com o servidor e tal. A pessoa sai ali achando que vai fazer o personagem andar, atirar, pular, matar o inimigo e é aquilo. E não, tem muita coisa que acontece por detrás que você demora muito mais se você já começar como desenvolvedor de jogos. Eu tive esse diferencial e eu tenho esse diferencial até hoje por ter começado com sistemas. Então não foi uma perda de tempo pra mim. Eu acho que contou muito ponto até hoje. E diz pra mim, o que seriam algumas coisas assim legais para ter no portfólio de quem já conhece sistemas ou trabalha com qualquer outra parte de programação e quer migrar para jogos? O que seria legal ele ter de portfólio? O meu portfólio eu nunca botei nada de sistemas, assim. Eu só pus no currículo. Então no currículo tem que eu trabalhei em tal empresa, que eu usei tais tecnologias, fiz sistemas assim assado. Mas não tem como você pôr isso muito num portfólio. Você não vai pôr um vídeo do gameplay ou coisa assim lá. Não, é um sistema. Mas o que eu recomendo do portfólio é você pôr os seus projetos pessoais mesmo. Faça uns minigames, qualquer coisa que mostre que você faz jogos, além da sua experiência com sistemas. Bom, da área de arte é mais fácil as pessoas estarem trabalhando na parte de publicidade, eu imagino. Que é onde tem mais empregos. Só que, como você falou, não são empregos às vezes que você vai estar tão contente neles. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você quer migrar para jogos e talvez você saiba modelar em 3D, talvez você saiba animar em 3D, só que você sabe fazer isso voltado para publicidade. Então, para você migrar para a área de jogos é muito semelhante ao que a gente falou. Você já sabe fazer muita coisa. Você modelar
um cenário para uma campanha de publicidade e vocês modelar um cenário para um jogo, é muito parecido. Talvez você tenha questões de polígonos que você tenha que diminuir aqui, otimizar ali, mas o importante você sabe, só dar essa diferenciada assim, em questões técnicas é muito mais fácil de você pegar. Você pesquisa um pouco, você estuda um pouco isso, você vai entender fácil. Então você vai ter uma vantagem muito grande de quem vai começar a aprender modelagem do zero. O que eu daria de conselho, por exemplo, se você sabe modelagem, modela cenários de jogos que você gosta, modela itens específicos de jogos. E uma coisa legal é que você pode ganhar dinheiro até fazendo isso, porque você pode modelar esses itens, você pode colocar num asset store, por exemplo, da Unity, da Unreal, tem TurboSquid, tem várias lojas digitais que vendem esse tipo de produto. A gente até fez um vídeo. Veja esse vídeo aqui, que a gente fala sobre isso. E você pode estar fazendo seu portfólio, colocando nessas lojas e quem sabe até ganhando um dinheiro com isso. Se não ganhar dinheiro, você está montando seu portfólio, você não tem nada a perder. Então, se você sabe modelar, se você sabe animar, por exemplo, algumas coisas vão ser diferentes. Por exemplo, a animação para jogos é muito mais voltada à animação ali no local. Por exemplo, você vai fazer o personagem andando, numa publicidade você tem que realmente fazer o personagem andando. Na parte de games, quem vai fazer ele realmente andar é o programador. Então eu preciso mandar para ele um arquivo dele andando como se estivesse numa esteira. Então tem esses detalhezinhos que você vai ter que mudar, mas o difícil você já sabe fazer. O que eu tenho de conselho para você é, pegue coisas específicas que você vai ter que fazer numa parte de jogos. Então, por exemplo, eu não vou precisar animar então um personagem, por exemplo, igual uma propaganda das Casas Bahia. Você até pode colocar alguma coisa assim no seu portfólio, porque mostra que você sabe animar, e isso é importante. Mas se você colocar, por exemplo, vou colocar um personagem andando, eu vou colocar um ciclo, que é quando o primeiro e o último frame são iguais, e ele fica repetindo aquilo infinitamente. Eu coloco o ciclo do personagem parado, vivo, respirando. Eu coloco um personagem atacando e voltando para a posição de ataque dele base. Isso são coisas que vão te ajudar a migrar de área mais fácil, porque você está fazendo coisas específicas para jogos, e você já sabe fazer a maioria dessas partes. É questão de realmente você montar um portfólio focado nisso. Se você já tem esse conhecimento, você já está com a faca e o queijo na mão, é só você aplicar isso para uma outra área. Eu acho que o melhor dos mundos seria você realmente fazer isso e você ir publicando esses seus projetos, mini projetos numa asset store, que você pode ganhar dinheiro, você vai estar ganhando portfólio, você está praticamente cumprindo todas as regras que você precisa fazer e só se beneficiando. Um outro detalhe também que o Unity falou, você pode, por exemplo, criar mini jogos. E tem até um inscrito nosso, o Felipe, que ele comentou, eu tô querendo migrar para jogos, então eu tô há 2 anos trabalhando num jogo. E basicamente como você falou, isso é super válido porque muitas empresas, elas pedem que você tenha um jogo publicado. Normalmente esse requisito é que você já tenha trabalhado em um jogo de uma outra empresa. Mas se você já tem um jogo que você fez e você publicou, você consegue que isso basta para esse requisito. Basicamente mostrando que você sabe trabalhar naquilo, que você consta quase como anos de experiência para você. O que eu acho um pouco arriscado é você focar muito tempo só nesse jogo e você acabar fazendo um projeto muito maior do que você precisaria fazer. Às vezes você está pensando num projeto que você vai levar 5 anos para fazer. Às vezes você nem sabe que ele vai levar 5 anos. Você começou achando que ia ser uma coisa mais de boa, mas ele começa a crescer, e às vezes demora muito para você fazer esse jogo. Quando você termina, ele já está até desatualizado. Então, cuidado em prolongar muito o próprio jogo. E também não acredite que, por exemplo, eu vou ter feito esse jogo e as portas vão se abrir loucamente para mim, porque não é bem assim. Eu tinha essa perspectiva também. Eu também fiz um próprio jogo que eu fiz de tudo nele. Não mudou tanto a minha relação com o mercado. Eu não consegui ser chamado para muitas mais vagas por causa disso. E depois que eu fui entender o porquê, porque o meu portfólio tinha esse jogo e meio que só isso. Aí quando eu comecei a fazer essas pequenas coisas mais focadas na área que eu realmente quero, aí sim as vagas começaram a aparecer para mim. Então, por exemplo, eu comecei a colocar coisas pequenas, focadas em qualidade, só que de uma área bem específica. Por exemplo, para mim foi animação. Então eu comecei a colocar isso, animar o personagem dando um ataque, animar o personagem andando, animar o personagem correndo. Só isso daí. E isso junto com o jogo que eu já tinha, aí eu consegui as vagas que eu queria. Mas cuidado em achar que só fazer o jogo vai resolver tudo. Talvez para programação seja diferente, porque você vai conseguir mostrar mais coisas. Mas, por exemplo, se você é um programador, imagina que você fazer, por exemplo, um sistema de labirintos que você comentou.
já é um baita item pro seu portfólio. Não precisa isso ser um jogo completo, é só um gerador de labirinto. Já prova que você sabe fazer aquilo. Exatamente, você fazer um sistema de um inventário, por exemplo, já é uma coisa Exatamente. super complexa e é um mini projeto ali. Não precisa fazer o RPG inteiro. Se você fizer só o sistema, só um jogo que a pessoa anda, vai fazendo trechos. Exatamente. Então, cuidado em criar um projeto que está saindo do controle. Porque às vezes é um projeto que você já está 2 anos fazendo e você fala, putz, eu não estou nem na metade ainda do que eu queria. Talvez compense você diminuir a ideia do projeto. Porque é difícil, porque a gente sonha em fazer isso. Então a gente quer fazer o projeto da nossa Pra vida. ter o nosso jogo. Só que eu acho que nesse momento que você está tentando migrar de área, vale a pena você focar nesse objetivo de mudar de área. Foca em alguma coisa que vai conseguir te trazer essas vagas. E às vezes fazer o jogo do seu sonho não é o caso. Você tem que basicamente optar. Você quer fazer o seu jogo ou você quer entrar no emprego para fazer jogos? Exatamente. Porque a gente também tem o nosso sonho de ter o nosso estúdio e fazer os nossos próprios jogos. Mas a gente quer ganhar dinheiro antes e aprender como funciona realmente um estúdio para ele não falir no primeiro ano. Sim. Então a gente está adquirindo experiência e dinheiro para isso. Então não adianta você fazer um jogo super complexo, seu, que dure anos, porque talvez não vai apresentar tudo que a empresa quer. Então se você fizer essas etapas menores, ter um portfólio mais recheado com variedades, é o que você realmente precisa para conquistar um emprego. Você não precisa demorar anos, entendeu? Se você focar ali 6 meses, 1 ano fazendo o seu portfólio com essas mini coisas, você já vai estar bem mais na frente. Com certeza. E até porque o mercado ele é bem específico. Você fazer um jogo inteiro não é o que vai acontecer no mercado de trabalho real. A empresa não vai chegar para você, uma empresa séria, pelo menos, não vai chegar para você e falar assim, ó, faz esse jogo aqui e boa. Não, você vai ter uma equipe. Então você vai focar numa área. Então, por exemplo, para mim, que foi a parte de animação, tanto faz o meu portfólio se eu modelei ou se eu não modelei as coisas que estão no jogo que eu fiz. Tanto faz o que eu programei e tudo. E conta, é legal, ganha um plus, você tem conhecimento, lógico, mas você, no jogo real que você vai trabalhar, você vai fazer ali a animação. A parte de modelagem vai vir para você pronta. Então, não sei o quanto que vale a pena você ficar focando em querer fazer tudo e não focar numa coisa específica que é o que você realmente vai fazer depois no mercado de trabalho. Vale como um plus, é legal, mas não compensa se você abrir mão do foco na sua área específica com a qualidade acima da média. Bom, então resumindo, a melhor forma de você migrar é você ver o que acontece no jogo, o que as pessoas têm que fazer naquele jogo e você simular aquilo num projeto seu. Tanto para programação quanto para arte, é o melhor caminho para você conseguir uma vaga. Se você não tem nenhuma área ainda, se você vai começar do zero, a gente tem vários vídeos aqui para te ajudar também. Mas basicamente a gente aconselha você, pega um curso bom, pesquisa o que os professores desse curso fizeram, o que os alunos que saíram desses cursos conseguiram fazer e foca nisso, dedica bastante. Não é só ir assistir a aula e voltar, é você se esforçar, que nem a gente falou, estava na faculdade, mas aprendeu C Sharp por conta, Unity por conta. é estudo pesado em cima. E não tem segredo, realmente, em algum ano, 2 anos, você vai ter uma evolução muito alta. Depois, para você chegar no nível sênior, para você conseguir ir melhorando, é cada vez mais difícil. Para você subir do 0 até o 80% de conhecimento, vai em 1 ano, por exemplo. Vai. Mas para você subir do 80 para o 85, vai mais 2 anos, porque daí os problemas começaram a ficar bem mais difíceis. Então, é normal ter essa curva de evolução, mas isso é história para outro vídeo. Se você se focar em 1 ano, você consegue aprender essa atividade nova. Então, se você é de outra área, se você faz direito, se faz engenharia, quer aprender a ser programador, modelador, se você se focar durante 1 ano estudando, você consegue ter um nível bom para você entrar na área. Então, você já consegue ter algumas coisas no seu portfólio, você já consegue começar a buscar emprego, fazer entrevistas para júnior. Então, você consegue mudar. Dedicação full time. Dedicação de 8, 10 horas por dia focando naquilo. Realmente, não adianta você assistir um tutorial de 20 minutos, copiar ele ali e falar assim, pronto, tem um portfólio. Não é bem assim. Se você não pode se dedicar tanto assim por dia, pega o fim de semana inteirinho e destrinche tudo, ou pega à noite, sei lá. Mas se dedique, e não tem que vale a problema pena. você levar 2 anos para você chegar nesse nível também. Se você não tem esse tempo, vai no seu tempo, só não desista.
Se é o seu sonho... Isso é muito variado. Tem gente que, de repente, em 6 meses já consegue uma vaga de júnior e uma empresa que exige menos. Ou até você, de repente, você falar, posso me dar o luxo de trabalhar de graça para vocês durante os primeiros meses. E você aprende muito lá dentro. Então vejam esse vídeo aqui, como trabalhar com games, que a gente fala o passo a passo para quem não é da área, mas quer ser. Seja você de outra área ou de nenhuma área. Começar do zero, a gente fala as etapas, inclusive até para você escolher o que você quer ser, seja programador, animador, tem várias outras. Tem um vídeo que a gente só fala das profissões detalhadamente, uma por uma. Mas esse vídeo aqui de como trabalhar com games, a gente já indica os outros vídeos. Então se você ver pelo menos esse vídeo, você está garantido que você vai saber por onde começar. Dá uma maratonada aqui no canal que você vai aprender praticamente tudo que você precisa já, porque tem muito conteúdo. Tem mais de 30 vídeos já, acho que tem falando da maioria das coisas, como montar o portfólio, como trabalhar com games, o que você precisa saber, o que vale a pena, o que não vale. Tem muita coisa importante que a gente vai falar ainda. Nossa lista aqui de pauta de vídeo é gigante, então tem muita coisa que a gente precisa falar. Mas a gente começou já trazendo os assuntos mais cruciais, então você consegue ter um norte aqui com o canal, que é isso que a gente quer trazer para vocês. A gente não vai entregar aqui o segredo mágico de como trabalhar, não, a gente está mostrando para vocês o que a gente fez, o caminho das pedras mesmo, e resumido é isso. Se esforça bastante, estuda bastante, trabalha bastante e as coisas vão chegar para você. Não tente cortar caminho, não tente, tem um curso aqui que é de um final de semana que fala que vai me ensinar tudo que eu preciso saber. Não cai nessas. Não minta pra si mesmo. Se você está se esforçando bastante, uma hora as coisas vão chegar pra você. Não esquece do inglês, coisa muito importante. Tem vídeo aqui também que a gente sempre fala disso e é o que a galera mais deixa de lado. Então não vacila nisso. Continue estudando, monta o seu portfólio, como a gente explicou aqui tudo, que é questão de tempo. Se você continuar, às vezes vai parecer que, nunca vou conseguir, não tá dando, não tô conseguindo, mas continua que é questão de tempo. Não desanimando, você vai chegar lá. E veja o vídeo de networking, que pouca gente viu, mas é um vídeo importantíssimo. Até fiquei chocado, porque esse eu achei que era um vídeo que muita gente ia ver. Porque principalmente para quem está começando, você ter networking, contatos com pessoas que já são da área, te ajuda muito. Foi assim que eu consegui meu primeiro emprego de sistemas, o meu primeiro freela de games foi por networking. Então se você começar a participar de fóruns, conversar com galera que já é da área, às vezes alguém te indica alguma coisa e é assim que vai. Então ajuda muito. Então vejam esse vídeo. Sim, até por exemplo aqui no canal já teve um inscrito que veio falar comigo, tinha uma vaga aberta de modelagem no projeto que eu tava, passei para ele, não sei se deu certo ou não. Mas passamos. Mas já passei a vaga para a pessoa, porque networking. Porque ele me mostrou o portfólio, eu falei, legal. Eu sabia que tinha uma vaga aberta, eu falei, tem uma vaga aberta aqui. Mandei o link do LinkedIn e, na verdade, eu nem sei que fim levou, não sei nem se ele aplicou, mas tá vendo? A chance ele talvez nunca tivesse encontrado essa vaga se não tivesse vindo falar comigo. O Gamar falou isso, eu lembrei de uma coisa, a gente criou a nossa comunidade no servidor do Discord, então vai estar o link na descrição e no comentário fixado. Entrem no nosso Discord, vocês vão poder conversar entre si, conversar com a gente vai trocar ideia lá. E a gente vai postar vagas lá também, se vocês conhecerem vagas e tal, podem postar lá. Então tá aberto para quem quiser entrar no servidor, a gente vai trocar uma ideia. De repente um dia a gente marca para conversar mesmo por voz, né? E entrem lá, galera, vamos fazer essa comunidade crescer, que a gente vai se ajudando, a gente vai tirando dúvidas da galera sobre qualquer coisa relacionada a games e vamos junto. E não se esqueçam de se inscrever no canal, como a gente disse aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, altas chances que você realmente quer mudar de área, que você realmente está interessado. Então, tudo que eu peço para você, se inscreve, deixa o joinha, tudo ajuda a gente, que a gente ajuda vocês. É simples assim, uma mão lá para outra, com networking a gente vai longe, e com a ajuda de vocês a gente também vai longe. E vai proporcionar que a gente traga mais vídeos para vocês. Se tem alguma coisa que vocês queiram saber específico, que a gente não gravou vídeo ainda, manda mensagem, a gente coloca na lista de pauta. E a gente vem gravar vídeo pra vocês, vários vídeos aconteceram assim. Compartilhe, se tem aquele seu amigo, todo mundo tem um amigo que quer trabalhar com jogos, que tá trabalhando todo infeliz numa agência de publicidade, ganhando mal, trabalhando final de semana até 10 horas da noite, pé da vida, e pensando, poxa, se eu estivesse trabalhando com jogos, minha vida seria diferente. Realmente seria. Então mande esse vídeo pra ele. E eu agradeço muito a vocês. Falou. Fala. Pera aí. Meu Deus. Sempre assim. Você tem algum... Pera aí que tá todo mundo rindo. Quer trabalhar com jogos?